Eu pensava que a minha cidade era o lugar mais seguro do mundo, mas tudo mudou quando as pessoas que transformavam a vida em filmes chegaram aqui. Naquela época, eu ainda não sabia que estava prestes a me tornar vítima do último filme delas. Olá, eu sou a Bella, do estado de Vermont. Cresci em uma cidade tranquila, perto de uma estação de esqui. Meus pais eram donos de uma loja de chocolates chamada Doce Coração. Eles faziam chocolate artesanal e o chocolate quente mais gostoso do mundo. Inscreva-se no canal e a vida lhe dará um presente doce. Eu também participava do negócio da família. Eu sabia tudo sobre as melhores variedades de grãos de cacau e como fazer a ganache perfeita. Nossa loja costumava prosperar. Infelizmente, há alguns anos, um turista decidiu esquiar em uma pista fechada, sozinho, à noite. Os moradores locais têm uma regra simples: não seja idiota. Mas ele a ignorou. Os rastros do turista pararam no topo da encosta. Ele havia subido no teleférico e desaparecido. A busca foi cancelada quase que imediatamente. Uma tempestade de neve estava se aproximando e era muito perigoso. O caso foi encerrado, mas os boatos? Esses estavam apenas começando. Alguém começou a dizer que o turista tinha virado presa do abominável Homem das Neves. Principalmente porque os furtos em loja estavam aumentando naquela época. Bem, se foi um Yeti, então ele deve saber se virar na cozinha. Ele só rouba farinha, açúcar e ovos, como se fosse fazer cupcakes. Os rumores eram ridículos, mas depois que aquele homem desapareceu, a estação de esqui ficou com má reputação. Os turistas praticamente pararam de vir para nossa cidade, e isso significava que ninguém comprava nosso chocolate. Meus pais estavam considerando fechar a loja. Nosso pequeno mundo, com cheiro de chocolate quente e felicidade, estava desmoronando. Eu não podia deixar isso acontecer. Portanto, decidi criar um sabor único que tornaria a Doce Coração famosa e a salvaria do fechamento. Mas foi mais fácil falar do que fazer. Afinal, meus experimentos desafiavam o bom senso. O que é isso? Chocolate com endro. Bella, isso é um crime contra a humanidade. Depois foi caramelo com alho. Meu pai não gostou. Vamos aparecer no noticiário por causa dos seus experimentos, no quadro de envenenamento da semana. Eu subestimei a criação de tendências. Quando olhei para nossa loja vazia, senti um aperto no estômago. Numa manhã gelada, eu estava levando uma caixa de grãos de cacau quente para a loja quando vi algo incomum. 2 valentões estavam tentando roubar a bolsa de uma garota. Mas então um cara lindo de snowboard desceu a rampa. Ele afastou os valentões e puxou a garota para perto. Tudo parecia fascinante, mas um pouco falso. Como se fosse uma cena de filme. Alerta de spoiler. Era uma cena de filme. Parem! Por que tem uma estranha no set? Tirem ela daqui! Tá falando comigo? Não precisa. Eu mesma saio. Acontece que um filme de ação romântico chamado 3 Pés Acima da Neve estava sendo filmado na nossa cidade. Olhei mais de perto para os atores e quase deixei cair a caixa de cacau. O personagem principal era interpretado por Ryan West, uma estrela em ascensão de Hollywood. Seu charme parecia derreter a neve ao redor dele. Sua parceira era Meg Leston, uma atriz que postava selfies matinais com a maquiagem perfeita e fingia que acordava linda daquele jeito. Incrível! Com o filme, a estação de esqui voltaria a ser popular e nossa loja teria uma segunda chance. Era tudo o que eu sonhava. Alguns dias depois, o destino sorriu ainda mais para mim. A porta da loja se abriu e os atores que eu tinha visto entraram em meio a uma nevasca. Ryan, os valentões, Meg e aquele diretor nervoso. Ei, caipira, tem Wi-Fi aqui? Não dê ouvidos a ela. Só queremos nos aquecer um pouco. Então vocês vieram ao lugar certo. Preparei um chocolate quente com marshmallows caseiros para eles. Ryan deu um gole e abriu um sorriso. Nossa, é como um abraço por dentro. Qual é o seu nome, deusa do chocolate? Bella. Prazer em conhecê-la. Eu sou o Ryan e esta é a Meg. Vocês estão em todas as capas de revista. Eu sei os nomes de vocês. Então, deixe-me apresentar nosso diretor, o Léo. Ele está nervoso porque este filme é a estreia dele. Foi interessante observar a equipe quando eles não estavam trabalhando. Meg reclamava o tempo todo. Os rapazes discutiam sobre o roteiro e riam. Léo ficava checando a previsão do tempo nervosamente. Droga! Uma tempestade de neve vai atingir a cidade em breve. Precisamos nos apressar e filmar todas as cenas externas antes disso.
senão os produtores vão me devorar vivo e vocês de sobremesa. Não sei o que me deu, mas de repente eu me intrometi. Eu posso ajudar. Conheço todos os lugares bonitos por aqui. Se quiserem, posso ser a guia de vocês. Isso! Precisamos da ajuda de um morador local. Foi assim que me tornei consultora oficial da equipe de filmagem. Mostrei a eles as vistas mais deslumbrantes. Uma ponte sobre o rio, uma encosta coberta de neve, uma capela abandonada assombrada pelo fantasma de um lenhador. Se os rumores fossem verdade. Entre as filmagens, nos aquecíamos com chocolate quente e conversávamos. Além de bonito, Ryan também se mostrou um bom ouvinte. Ele se interessava por tudo, desde receitas de chocolate até a história da cidade. Ryan ficou especialmente intrigado com a história do turista desaparecido. Contei a ele tudo o que eu sabia. Dizem que o homem subiu aquela encosta e desapareceu assim que saiu da cabine do teleférico. Ryan ouvia atentamente, como se estivesse anotando mentalmente. Enquanto isso, Meg ficava mais irritada a cada dia. Eu queria ver os Alpes, não viver em uma geladeira sem Wi-Fi. Léo a seguia e tentava acalmá-la. Meg era a estrela principal. O diretor gastou metade do orçamento do filme só pra contratá-la. E metade de seus nervos também. Eles iam filmar uma cena em que a personagem de Meg deveria cair enquanto esquiava. Mas a dublê dela estava atrasada. Eu mesma faço e então vou me aquecer. O frio está me deixando alérgica à minha carreira. Mas havia um problema. O operador estava trocando a bateria da câmera e não tinha filmado nada. O quê? Vocês não filmaram? Eu me arrisquei para uma cena que não existe. Meg, faremos outro take? Pois façam sem mim. Estou indo para Los Angeles. Tenho projetos melhores me esperando. Em algumas horas, ela realmente embarcou no avião. Um silêncio pairou sobre o set. O que vai acontecer agora? Parece que o projeto acabou. Este é o meu fim. Não temos dinheiro para contratar uma nova atriz. Eu fiquei ali parada e senti minha última esperança de salvar a doce coração desmoronar, junto com as esperanças deles de fazer um filme de sucesso. Mas então, tive uma ideia. E se procurarmos uma atriz local? Temos um clube de teatro. As garotas de lá são talentosas. Vamos tentar. Não temos mais nada a perder. Mas o teste se transformou em uma comédia. A primeira garota esqueceu suas falas. A segunda estava exagerando tanto na atuação que Ryan quase caiu na gargalhada. E a terceira estava tão nervosa que derramou café no Ryan. Chega! Acabou! Vamos arrumar as malas. O projeto está oficialmente morto. Subi ao palco para ajudar o Ryan a limpar a roupa. A essa altura, eu não conseguia mais conter as lágrimas. Ei, você tá chorando? Por que esse filme é tão importante pra você? Contei a ele sobre a falta de turistas e os problemas da nossa loja. Ryan pegou minha mão. Ele estava apenas sendo amigável, mas o Léo de repente abriu um sorriso. Sim, a química entre vocês. Acho que encontrei uma substituta para a Meg. Eu? Mas eu nem sei atuar. Então não atue, apenas seja você mesma. A magia do cinema fará o resto. Eu concordei, não só pelo bem da cidade. Eu estava me apaixonando pelo Ryan. Sempre que ele olhava pra mim, eu me sentia a personagem principal, mesmo sem nenhuma câmera apontada pra mim. Ótimo, começaremos amanhã. Por enquanto, descansem. O hotel dos atores e a minha casa ficavam um ao lado do outro. Eu e o Ryan caminhamos juntos. Em certo momento, ele percebeu que eu estava com frio e me deu o cachecol dele. Aqui, se você ficar doente, estamos perdidos. O cachecol cheirava ao perfume de cedro do Ryan, e isso fez meu coração disparar. Decidimos começar com a cena mais importante, aquela em que os bandidos sequestram a minha personagem e ela é salva pelo personagem do Ryan. Amor e ação em cada cena. Câmera, ação, vai! Mas assim que a câmera ligou, eu travei como um computador. Sério. Esqueci minhas falas e fiquei piscando como um peixe em um aquário. Bela, sua fala. Certo. Aqui está meu, herói. Todos olharam pra mim como se eu fosse uma completa idiota. Algo estava obviamente errado. Corta. Isso foi... não foi ruim. Ryan, posso falar com você um segundo? Eles voltaram 5 minutos depois com sorrisos suspeitamente satisfeitos. Bela, você é maravilhosa. Decidimos mudar um pouco o roteiro para intensificar as emoções. Você não se importa, não é? Eu assenti. Eu não tinha motivos para não confiar neles. As cenas seguintes foram estranhas. Agora, havia muitos momentos em que eu tinha que me jogar nos braços do Ryan e declarar meu amor por ele. Eu me senti estúpida e o Ryan também parecia constrangido. Eu te amo. Tá legal. Eu te dou um autógrafo. E corta! Perfeito!
Pelo menos o diretor estava feliz. Eu até pensei que estava indo muito bem, mas então fui trazida de volta à realidade. Cheguei ao set e ouvi algo que não deveria. A Bella realmente concordou com essa humilhação pública? Essa é a questão. Ela não pode descobrir. Eu congelei como uma estátua de gelo e então me aproximei deles. Do que vocês estão falando? Ok, mas sem histeria, tá? Bella, pra ser sincero, você é uma péssima atriz. Até um boneco de neve tem mais emoções do que você. Decidimos mudar o formato porque não queríamos cancelar o filme. O formato? Sim, agora é um reality show. Uma fã maluca perseguindo um ator famoso de férias. O público adora esse tipo de coisa. Então eu sou só entretenimento pra vocês? Não é nada pessoal, Bella. Só negócios. O Ryan sabe disso? Léo fez uma pausa e então sorriu maliciosamente. Querida, foi o Ryan quem sugeriu. Não pode ser. Li em algum lugar que a inspiração às vezes nasce da dor. Não é à toa que de repente me deu vontade de fazer chocolate. O tempo todo eu não conseguia parar de chorar, como uma criança a quem acabaram de dizer que milagres não existem. Na manhã seguinte, fui ao quarto do Ryan e lhe ofereci alguns bombons. É delicioso. O que tem dentro? Minhas lágrimas. Agora você sabe o gosto da traição. Eu sei de tudo, Ryan. Você só estava me usando. Me desculpe, eu deveria ter te explicado tudo antes. Há alguns anos, meu pai e meu tio se envolveram com a máfia. Devemos muito dinheiro a eles. Agora, para pagar as dívidas, meu pai me obriga a aceitar todo tipo de projeto. Eu trabalho sem parar. Se esse filme fosse cancelado, eu teria que voar direto para outro set de filmagem. Mas era importante para mim ficar aqui. Aquele turista desaparecido é o meu tio. Eu queria ganhar tempo para encontrá-lo. Que discurso. Você é um bom ator, Ryan. Bom demais para eu acreditar em você. Quando cheguei em casa, continuei chorando. Meus pais perceberam que eu estava chateada e eu tive que contar tudo a eles. Eles vão pagar pelas lágrimas da minha filha. Bella, esse é o diretor? Eu assenti e meu pai se aproximou do Léo. Ele falou baixo, mas com firmeza. Se você não apagar as filmagens com a minha filha agora mesmo, eu vou garantir que você não seja contratado para mais nenhum projeto. Só estávamos gravando um programa. Não, vocês estavam machucando uma pessoa. Eu prometo que vocês vão pagar pela dor que causaram. Depois disso, Léo disse à equipe que o projeto estava encerrado e que eles partiriam no dia seguinte. Parecia que tudo tinha acabado. Mas na manhã seguinte, vi o cachecol do Ryan de novo. Aquele que cheirava perfume de cedro. No começo, hesitei, mas então decidi devolvê-lo. Não havia mais ninguém no set. Só o Léo ainda estava arrumando alguns equipamentos. Você pode entregar isso pro Ryan? Ele disse que ainda precisava fazer uma coisa e desapareceu. Vamos embora sem ele. Espera, fazer o quê? Não sei, ele parecia sombrio. Disse algo sobre o passado. Voltei para casa. Uma tempestade de neve uivava lá fora o dia todo e parecia que a cidade estava vazia. Continuei segurando o cachecol do Ryan. Não sei porquê, não conseguia largá-lo. A ansiedade crescia dentro de mim, enorme como as montanhas ao redor. Espere, as montanhas, a encosta, o turista desaparecido. Foi como se eu tivesse tomado um choque. E se o Ryan estivesse falando a verdade sobre o tio dele? Meu amigo pode estar perdido. Ele subiu a montanha. Preciso encontrá-lo. Você não vai a lugar nenhum durante uma nevasca dessas. Os teleféricos já foram desligados. Avisaremos a polícia assim que o tempo melhorar. Mas eu sabia que podia ser tarde demais. Aqueles que desapareciam em uma tempestade não voltavam. Peguei algumas coisas aleatórias. Uma lanterna, chocolate quente, o cachecol e me esgueirei até a moto de neve do meu pai. A neve chicoteava meu rosto e eu estava praticamente dirigindo às cegas, mas não parei até chegar ao topo. Lá vi uma cabine de teleférico. Ryan estava lá dentro, azul de frio, tremendo, mas vivo. Bella, quem você esperava? Um Yeti? Eu lhe dei o cachecol, uma garrafa térmica e o meu calor. Obrigado. Estou com tanto frio. Por que você correu tanto risco por mim? Como eu poderia não correr? Eu só queria procurar os rastros do meu tio e voltar. Eu não sabia que os teleféricos param durante as tempestades. Me desculpe por ter te arrastado para esse reality show estúpido. Ainda estou brava, mas eu também faria qualquer coisa pela minha família, então eu entendo. Depois que a nevasca diminuiu, voltamos para baixo. A neve brilhava no sol como se tudo o que tivesse acontecido fosse apenas um sonho. Caminhei até a moto e de repente congelei. Havia um rastro de esqui fino, quase invisível, que se estendia ao longe. Era muito recente. Tem mais alguém aqui além de nós. Seguimos o rastro. Ele levava para a floresta, para uma cabana isolada. De repente vimos um homem à frente. Ele tinha uma
mochila e não nos notou enquanto esquiava. O estranho desapareceu dentro de uma cabana. Ryan e eu nos aproximamos da janela e olhamos para dentro. Um homem tirou farinha, leite e ovos da mochila. Então é ele que tá roubando o mercado. Esse é o meu tio Alex. Quando entramos, o homem se assustou como se tivesse visto um fantasma. Ryan, eu arrisquei minha vida procurando por você. Todos pensavam que você estava morto, mas você estava apenas se escondendo. Eu pensei que seria melhor assim. Eu desapareci para escapar da máfia. Nossa cidade perdeu turistas por sua causa. Me desculpe, eu só estava pensando em mim, mas agora é a hora de voltar. Nós 3 descemos para a cidade. Meu pai me deu uma bronca sobre responsabilidade e o perigo com as tempestades, mas meus pais ficaram felizes por eu estar segura. Antes de ir embora, Ryan passou na loja para se despedir. É verdade que havia lágrimas naqueles doces? Não, só gengibre picante e uma gota de xarope de cereja. Um equilíbrio entre doçura e amargor, como a própria vida. Você tem razão, era um sabor inesquecível. Nós nos despedimos de uma forma um pouco constrangedora e ele foi embora. Mas não ficou longe por muito tempo. Um mês depois, a porta da loja se abriu. Ryan estava lá, de repente, com um sorriso no rosto que fazia a neve derreter. Eu não tive a chance de te convidar para a pista de patinação. Precisamos resolver isso. Esse lugar mudou, agora tem muita gente. A notícia sobre o turista encontrado se espalhou rapidamente. Nossa cidade voltou a ser popular. O melhor de tudo foi que a nossa loja foi salva. Agora, pessoas de todo o país vêm experimentar nosso novo chocolate, doce e amargo. Eu também tenho boas notícias. Meu pai e o tio Alex testemunharam no tribunal. A máfia vai pra cadeia. Finalmente posso escolher meus projetos e os lugares pra onde quero ir. E você nos escolheu? E eu escolhi você. Para minha surpresa, vimos a Meg na pista de patinação. Ela estava dizendo aos seus seguidores que havia uma energia especial naquele lugar e que finalmente encontrou a harmonia. Assim que o resort ficou popular, ela voltou pra cá. Bem, esse filme é definitivamente a cara dela. Ah, bem, é publicidade gratuita pra nós. Estávamos patinando e rindo. A neve caía tão lentamente como se não quisesse interromper o momento. E então Ryan me beijou. Por um instante, todo o barulho desapareceu. Éramos só nós 2. Apenas as batidas frenéticas do meu coração. Percebi que era grata por tudo o que aconteceu. Afinal, se você for forte o suficiente, pode transformar qualquer queda em um salto. E a dor em chocolate.